Acho que a gente tem que chamar, né, Bill, e conhecendo quem são esses protagonistas na proteção dos manguezais. A gente precisa ouvir essa proteção dos manguezais. Se a gente tem os guardiões e guardiãs que estão nos territórios, eles não conseguem fazer isso sozinhos. Eles precisam de apoio. De que forma os parceiros, os atores-chave, como a Monique colocou, a gente quer o manguezal para sempre, né? A gente está numa grande área protegida de manguezais do mundo, o famoso cinturão verde. Como é que a gente vai fazer para a manutenção dessas áreas? Então, acho que está no momento da gente conhecer alguns protagonistas dessa história. É isso, Bruna. E os protagonistas, eles têm uma tarefa assim, crucial de fazer ecoar as informações o mais longe possível, né? Que elas reverberem o mais longe possível e que os tomadores de decisões possam lançar mão dessas informações e ajudar os guardiões e as guardiãs do Maretório a cumprir a sua tarefa de reproduzir seus modos de vida ao longo da história. E para isso, Bruna, a gente precisa ouvir muitos parceiros, muitos protagonistas. E eu acho que é fundamental a gente também entender que um desses parceiros são as instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão. E dentre elas a gente tem a Universidade Federal do Pará, que tem um acúmulo assim, gigantesco, sobretudo nesse campo, né, de estudar os ecossistemas manguezais, de entender como é que essas populações interagem, como é que a gente está vivendo esse período todo. Então eu acho que é fundamental a gente ouvir quem entende, né, Bruna? Quem entende na universidade, porque na Universidade da Vida nós também vamos ouvir os nossos protagonistas. Eu acho que é fundamental a gente chamar o professor Marcos Fernandes, que tem uma história fantástica, estudando, pesquisando, divulgando, fazendo ecoar a importância dos ecossistemas amazônicos, sobretudo o ecossistema manguezal. Então a gente chama para cá. Meu tio, chega aqui. Salva vamos bater um papo com essa galera. Ele. Marquinhos, para os íntimos, né, já... grande mangueólogo, né? Ele é a referência viva. Grande. Né? Eu preciso de um passador. Ela está dando um passador. Tem um segredo, é para frente e para trás. Deixa eu estar. Pra frente e para trás. Já está aqui? Ela está aqui. Só falta alguém botar lá. Tem como verificar se a apresentação está aí? Está tudo certinho? Está aqui, né? Seja bem-vinda, companheira Patrícia. Não vá cair aí, por favor. Está passando? Passou lá? Está passando aqui. É esse negocinho aqui. Vou tirar ele e colocar aqui. Vê se precisa ligar. Precisa ligar? Precisa ligar. Não está ligadinho? Estava off. Estava off. Como é que vai ligar off? Agora, agora. Tá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer, óbvio, né, primeiro pelo convite muito gentil da Hari, para representar um grupo que é um grupo bastante relevante dentro desse processo. A gente sabe, a gente já está mais do que careca, né, de saber que a gente não faz nada sozinho hoje. Então, quem é responsável por todo esse conhecimento, por todo esse processo que está acontecendo? A gente tem o terceiro setor, que é também muito importante dentro desse processo. E Hari é isso também. Né? Então, outras estão aqui também contribuindo com isso, como a Sarambuí e outras entidades que estão presentes. Da mesma forma, a gente vai ter a governança. Sem governança não acontece. Então, ICMBio, as governanças dentro dos conselhos, dentro das comunidades, tudo isso é importante dentro das prefeituras. Então, a gente tem vários componentes que estão interagindo para que isso aconteça. E um deles é esse também, que é a academia. Eu vou tratar aqui como academia, não como universidade, não como instituto de pesquisa, mas a academia. Então eu estou aqui representando essa academia,
e tentando mostrar um pouco do que a gente tem feito ao longo desse processo. Bom, eu particularmente, eu já estou há mais de 30 anos trabalhando nesse processo. Então, a UFPA tem sido, né, esse lugar, tem sido onde, desde 2002, a gente construiu um laboratório exclusivamente voltado para o estudo do manguezal, que é exatamente o Laboratório de Ecologia de Manguezal. Então, desde 2002, existe esse laboratório voltado para as atividades específicas no manguezal. Então, a gente tem desenvolvido muita atividade que começa em Bragança, depois dentro já da reserva de Caeté Taperaçu, e expandindo. Hoje a gente trabalha em 3 reservas, Tracuateua, Bragança e Augusto Correia, e entrando em Viseu agora a partir do ano que vem. Além do que, hoje, os projetos que a gente desenvolve, eles estão na costa amazônica. Hoje os nossos projetos são Amapá, Pará e Maranhão. Então, existem vários projetos que têm cunho amazônico já, abordagem amazônica, e os projetos que ainda têm abordagens mais regionais. Bom, então eu trouxe aqui uma informação no sentido de qual o papel, né, que essa academia tem na manutenção dos manguezais amazônicos. Esse foi a tarefa, né, que a Hari me deu. Então vamos ver se a gente consegue dar um passo aqui. De novo. Tá, agora foi. Bom, então qual seria esse papel, né, da academia na manutenção, né, dos manguezais amazônicos? A gente tem um pequeno e mais importante, talvez, dos papéis da academia, que seria fazer pesquisa, né? E nessa pesquisa a gente tem também o desenvolvimento para o ensino. A universidade, ela não é apenas uma reprodução da informação, mas ela é também uma produção de informação junto com os institutos de pesquisa. A gente tem, junto com isso, a extensão. Da feita que eu gero informação, da feita que eu repasso informação, eu também preciso fazer com que essa informação chegue aonde é o objeto final, que é a comunidade. Então a gente tem que sair do muro. Para sair do muro eu preciso fazer a extensão. Então é isso que é o primeiro passo mais certo, o mais importante, que a gente tem alguma dificuldade de fazer, mas a gente consegue fazer, e ao longo dessas décadas a gente tem conseguido fazer um pouco de extensão. Bom, a Monique já apresentou um pouco desses números, né, para vocês, então eu vou partir dos manguezais da costa amazônica brasileira. Esses manguezais da costa amazônica brasileira, que é justamente essa área que vocês estão vendo nesse mapa, ele é no Amapá, Pará e Maranhão. E a gente tem nessa região 80%, como ela falou, dos manguezais representados aqui só na nossa costa amazônica, incluindo os estados do Amapá, do Pará e do Maranhão. Essa região, ela é talvez uma das mais importantes do mundo, né? Dependendo dos autores, vamos ser um pouco mais acadêmicos, eles dizem que nós somos o segundo ou a terceira área maior de manguezal do mundo. Mas nós temos também uma outra informação que é muito importante, que é como essa região se transforma numa região particular especial, que é a maior área contínua de manguezal do mundo. Essa área é a área que a gente conhece com uma extensão que vai da Baía de Marajó até a Baía de São José, né, no Maranhão. Então essa é a região contínua mais extensa do mundo de manguezal. E ela tem uma relevância imensa. Toda essa região é uma região já coberta, tanto Amapá, Pará e Maranhão, como uma região de sítio Ramsar. Nós somos a maior área de sítio Ramsar de manguezal do mundo também. Então, significa que as atenções do mundo estão voltadas para nós. E a gente precisa fazer isso valer, né? Fazer com que a gente tenha uma resposta também positiva para essa expectativa que o mundo tem das nossas ações. Bom, aqui é só uma pequena imagem do que a gente consegue encontrar nessa costa. São os manguezais extremamente desenvolvidos, manguezais de árvores de até mais de 40 metros de altura. No Amapá, especialmente, as florestas alcançam 30 metros de altura, e isso
todo um desenvolvimento que a gente mal conhece, ou conhece ainda muito pouco. Bom, regiões que são inexploradas, de difícil acesso, regiões como Viseu, que são extremamente lindas e mal conhecidas, mal exploradas. E a gente precisa conhecer um pouco mais de perto tudo isso. Essas são zonas de dentro do manguezal, por exemplo, do Caeté Taperaçu. A gente tem árvores imensas, árvores que são milenárias. As nossas árvores, pelos estudos, chegam a atingir a 150 anos de idade. Então, a gente tem um universo ainda por descobrir, por conhecer. Bom, e no fim de tudo, qual a importância desse manguezal? A gente tem uma área enorme, uma área desconhecida, uma área pouco povoada, mas extremamente explorada em alguns momentos, em alguns pontos. Então a gente tem proteção costeira, que a Monique já falou de algumas relevâncias que o manguezal tem, a importância que o manguezal tem, tanto para o ambiente quanto para as comunidades que vivem dentro ou no entorno dos manguezais. Então a gente tem a vegetação arbórea como um sistema de raízes bastante denso, e isso é o ponto que você vai ter a retenção de sedimento, você vai ter a estabilização da linha de costa. Então, estabilizar a linha de costa é uma das principais funções de manguezal, do ecossistema manguezal em qualquer lugar do mundo. E aqui não é diferente. Pensa a costa sem o manguezal. Tira o manguezal da costa. O que acontece? Você vai ter uma grande lavagem, uma grande, imensa ação das ondas, né, do sistema marinho, e isso vai fazer com que você perca áreas, né, e são áreas ocupadas por comunidades também. Bom, a gente tem também como barreira natural, como áreas para proteção de algumas vilas que moram atrás dos manguezais. Então, toda a região que está atrás do manguezal, ela é protegida por uma floresta, que é uma floresta exuberante. E essa floresta tem a sua função. Ela ajuda a evitar, por exemplo, a ressuspensão de sedimento, ela ajuda garantindo melhor qualidade das águas através das filtragens que acontecem. Mas não só, elas também protegem contra os eventos que são extremamente violentos, como os ciclones, como as tempestades tropicais, como agora eu tive a oportunidade de conhecer a área toda destruída pelo ciclone Fred, na África Oriental, em Moçambique e Mali. Então essas áreas estão totalmente destruídas, algumas áreas, a universidade também, os institutos que trabalham e que têm alguma função dentro desse processo também foram afetados, né? Então os telhados voaram, as universidades estavam ainda precisando de auxílio para poder recomeçar suas atividades. Bom, a gente tem uma informação aqui que é bem interessante. A Monique já falou dos serviços ecossistêmicos. Esses serviços, eles são base, né? É o que a gente mais pretende entender dentro dessa relação natureza e homem-natureza. A gente precisa do entendimento dos serviços de regulação, por exemplo, como temperatura, sequestro de carbono, controle da erosão. Aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem que reflete o estudo feito de quais desses serviços na região de Caeté Taperaçu, dentro da Resex Marinha de Caeté Taperaçu, são os de fato mais importantes que apareceram no trabalho e na pesquisa. Então a gente tem 29%, uma das formas dos serviços do manguezal, que é a regulação, por exemplo, de temperatura, para essas pessoas que moram e que vivem dentro e que entendem esse sistema como um dos serviços mais importantes. Isso reflete 29% de todos os serviços de regulação, né? E dentro dos serviços de suporte, a gente tem a biodiversidade com 40% de relevância dentro dos serviços prestados pelo manguezal. Quando a gente pensa nos serviços de provisão, da feita que eu tenho um sistema que agora está todo equilibrado, ou que tenta se equilibrar, eu tenho agora a fauna, a biodiversidade, a flora toda. Então eu tenho todo um manancial de espécies que ajudam na provisão. Então a gente usa peixe, a gente usa caranguejo, a gente usa os moluscos, a gente usa toda essa biodiversidade, mas também usa a parte de vegetação, que é a madeira, a gente usa para vários fins, inclusive
para uso, né, de produção de comida, como, por exemplo, para os currais, que são feitos de madeira, que são de origem do manguezal. Então, a biomassa de peixe é o grande serviço dentro da biodiversidade, que é considerado o mais relevante dentro dos serviços ecossistêmicos de provisão, 26%. Enquanto os serviços culturais, que também não são menos importantes, a gente tem várias questões envolvidas, e especialmente a identidade. As pessoas se identificam, as pessoas se dizem parte desse maretório, vamos colocar dessa forma. Essa é a região onde as pessoas se identificam. Elas não são do campo, elas não são da floresta, elas são do manguezal. E elas têm uma identidade com isso. Significa que a gente tem agora um serviço que o manguezal presta para as comunidades, trazendo lendas, trazendo o seu modo de pensar, trazendo isso refletido na sua arte, na sua cultura de uma forma mais ampla. Isso está na sua dança, isso está na sua música, isso está na sua poesia, e isso está refletindo os serviços culturais que o manguezal traz para dentro das comunidades. Então, não é apenas um serviço ambiental, mas é um serviço de provisão, de manutenção das comunidades de sobrevivência, e um serviço que é cultural, porque as pessoas têm um pertencimento a esse lugar. Bom, pesquisa científica é importante, né? À medida que eu estou trabalhando com a academia precisa gerar informação, né? Então, a pesquisa científica é base. Os cursos de pós-graduação são base para essa boa parte das pessoas que estão aqui passaram pela universidade ou pelo meu laboratório, ou, enfim, por uma atividade de pesquisa que acabaram culminando ou no ensino ou na governança. Enfim, vários de nós aqui somos frutos de tudo isso. Bom, a gente tem hoje, na pesquisa dentro da biodiversidade, a gente tem abordagens ecológicas também, e essas abordagens ecológicas, elas precisam ser trabalhadas, não só estudar a biodiversidade, saber qual é a biodiversidade. Não, esse é um ponto, mas um outro ponto é pensar de forma ecológica. Como é que o manguezal funciona em termos de interações bióticas, abióticas, bichos, ambiente? Como é que tudo isso funciona? Então, essas abordagens ecológicas são essenciais. Abordagens também socioculturais. Já que tem serviço que é serviço cultural, então eu preciso entender esse processo. Então, a gente também trabalha abordando as questões socioculturais. O ensino é o outro momento. A universidade ou mesmo a academia, mesmo os institutos que não são de ensino, como a Embrapa, INPA, etc., todos os institutos de pesquisa, eles têm pós-graduação. Eles fazem também ensino. Eles não têm cursos de graduação, mas eles têm cursos de pós-graduação. E isso também é ensino formal, né? E esse ensino formal a gente tem qualificação de profissionais. Essa é uma das funções, e é uma das funções que a academia tem, que ajuda o processo de manutenção dos manguezais, porque a gente faz projetos de pesquisa, teses, dissertações, TCCs, todas essas informações, elas são geradas dentro do manguezal, com a população do manguezal, com a biodiversidade do manguezal. Então, isso é geração de informação. Dessa geração de informação faz a qualificação profissional. Então, eu tenho hoje, por exemplo, todo mundo aqui, eu tenho secretários, né, de municípios que são fruto dessa formação. Eu tenho hoje gente no ICMBio que é fruto dessa formação, professores universitários que são fruto dessa formação, professores das comunidades que são fruto dessa formação. Enfim, a gente tem o papel relevante, né, que é o papel da academia dentro desse processo de manutenção da biodiversidade do manguezal. Bom, a gente tem a promoção também de práticas de conservação, né? A gente não só repassa e produz informação, mas a gente leva essa informação e traduz numa atividade que é uma atividade de integração, né, digamos assim, da comunidade com relação ao seu ambiente. Então, a gente pega, no geral, as crianças são um bom alvo para isso. Então, a gente faz plantio, a gente replanta manguezal, a gente faz tecnicamente, a gente sabe fazer, só que agora a gente precisa praticar. Então, essa prática é levada para dentro
das comunidades. São as comunidades que fazem o replantio, não somos nós. Nós guiamos, mas o processo é feito, e é feito no sentido tanto da geração de informação, quanto do ensino, quanto da extensão. Então, esses 3 pontos que a universidade, especialmente a universidade, faz, ela tem seu reflexo em todas essas atividades de ensino formal e não formal. A gente tem dentro da extensão universitária, talvez o grande filão do que a gente entende que é repassar esse conhecimento que é gerado e esse conhecimento que é repassado, né, para a população. Mas só que não basta repassar conhecimento, porque implica meio colonial isso. A gente tem que ter uma atitude um pouco mais decolonial. O que significa isso? Significa que eu tenho que ter o que eu chamo hoje de ciência aberta, que não é uma ciência voltada, por exemplo, para a comparação do que é melhor ou pior em termos de geração de conhecimento. Eu tenho um conhecimento formal que a academia produz, mas eu tenho um conhecimento tradicional que é parte, né, do conteúdo das comunidades. E esse conteúdo é o que a gente chama de hoje ciência aberta, ou seja, é a tentativa de reduzir a distância e a diferença do que é relevante em termos de conhecimento formal para o conhecimento tradicional. É como se tivessem 2 momentos assim, o formal e o tradicional. A ciência aberta faz isso. Ela tenta juntar esses 2 conhecimentos no mesmo patamar, com a mesma relevância, com a mesma importância. Eu hoje não faço um serviço dentro da comunidade que eu não seja embasado no que a comunidade faz, ou fala, ou conhece. A gente traz informação, mas a gente junta com a informação local para poder gerar um conhecimento um pouco mais produtivo. E essa é a intenção quando a gente faz extensão de forma mais verdadeira, ou seja, uma extensão mais producente, uma extensão que não é colonial, mas que é decolonial, partindo da demanda, partindo do conhecimento que já existe para um conhecimento melhorado, que a gente pode conversar e ajustar, né, com a academia. Bom, a gente tem a capacitação universitária como uma das formas, a extensão universitária e a capacitação da comunidade comunitária como uma forma importante dentro desse processo. Por exemplo, uma coisa é eu gerar informação técnico-científica e repassar conhecimento. Outra coisa é eu capacitar, né, a comunidade para poder andar com as suas próprias pernas. Então a gente gera, além dessa ciência aberta, que é conjunta, a gente também faz com que haja a capacitação profissional dessas pessoas que estão na comunidade. Então, a gente traz para dentro da nossa vivência comunitária e universitária a presença da comunidade. Então, tem várias. Hoje a gente já botou pelo menos mais de 20 pessoas dentro dos cursos de nível superior, dentro do IF, por exemplo. E a gente tem um cursinho, que é o ProEnem, que é um cursinho grátis, que a gente já passou 30% dos alunos para dentro das universidades, ou seja, para o UFPA dentro do Enem. Então isso é importante, porque a gente não só leva, mas traz, né, e faz a comunicação ficar melhor. Bom, qual a importância, né, outra pergunta que a Hari deixou para eu tentar elucidar aqui. Qual a importância da pesquisa para subsidiar tomadas de decisão referentes à conservação dos manguezais? Então, como é que a academia pode ajudar nesse processo? Uma das coisas que são básicas, eu acho, que é a formulação de políticas, né? Então, quando a gente está falando de formulação de política, a academia pode embasar. Um dos grandes projetos que eu, né, conheço desde o início, que é o projeto Mamirauá, ele é exatamente isso, ele reflete isso, que é o pessoal que estuda a várzea. Eles fazem todo o processo de entrada, de atividades socioambientais baseados em trabalhos técnico-científicos. Então, se eles vão trabalhar hoje o pirarucu, é porque eles já estudaram o pirarucu para saber exatamente qual é a tomada de decisão que vai ser feita em relação ao manejo, à preservação, conservação do pirarucu. No manguezal não é diferente. Toda a nossa informação produzida, né, e compartilhada
ela é a base para se fazer política pública, né? E é esse que é o grande ponto. Então, aqui eu botei para vocês a proposta que a Sarambuí, que a Associação Sarambuí fez para o plano plurianual que teve de Bragança de 2022 a 2025. Ou seja, baseado no que a gente já faz há trocentos anos e com as atividades que a gente tem dentro das comunidades, nós fizemos 23 propostas para o plano plurianual de Bragança. Ou seja, é quando a gente interfere, é quando a gente participa ativamente da política pública, quando a gente é capaz de interagir com a política pública. E não foi só a associação, que também faz parte do processo da academia, mas nós convidamos também a própria comunidade para gerar suas políticas públicas, ou seja, o que vocês gostariam que tivesse dentro desse plano plurianual. E aí a proposta nossa foi junto com a proposta da comunidade. Então, é um formato que a gente achou de colocar, né, as informações técnico-científicas à disposição, né, da política pública. E é isso que a gente faz. Hoje eu tenho, por exemplo, bons contatos com as prefeituras dos municípios que a gente trabalha, né? Acabei de vir de Maracanã, né? E o secretário está aqui, e a gente estava exatamente trocando essa ideia, né? Qual é a demanda que vem da comunidade e que a gente pode ajudar, e como pode ajudar. Então, essas são as formas de a gente entrar, né, na política pública, fazer com que a base das tomadas de decisão sejam bem embasadas, ou seja, sejam com base no conhecimento técnico-científico gerado dentro da academia, nos institutos de pesquisa, nas universidades, enfim, né, pesquisa elaborada dentro da comunidade. E me pediram uma coisa que eu achei muito bacana, que foi para eu compartilhar, né, um caso de sucesso, né, como os resultados que a gente é capaz de produzir são capazes, de fato, né, de ajudar nesse processo de conservação do manguezal, né, como fazer essa manutenção baseada no que a gente é capaz de produzir. Então, a única forma que eu pude, né, achar agora, mais recente, que está muito próximo de nós, é o projeto Mangues da Amazônia, né? O projeto Mangues da Amazônia, ele passou a sua primeira fase, foi 2001-2022, e ele é um projeto que é patrocinado pela Petrobras Socioambiental e, ao mesmo tempo, é realizado pelo Instituto Piabiru e pela Associação Sarambuí, com apoio da Universidade Federal do Pará, que é justamente o laboratório que eu tenho, que é o de Laboratório de Ecologia de Manguezal. Então, o Mangues da Amazônia, ele tem uns números assim, eu vou ter que chegar mais perto porque eu não enxergo já direito. Então, a ideia é aqui mostrar para vocês todos os números que a gente conseguiu ao longo desses 2 anos com esse patrocínio. E é bem interessante. Então, vamos lá. A fase 1 foi 2021-2022. A gente trabalhou no Pará, né, a Amazônia, nos municípios de Augusto Correia, Bragança e Tracuateua. Essas são 3 reservas extrativistas marinhas que a gente tem na região. Essas 3 juntas, elas têm uma área de 132.505 hectares. E isso gerou trabalho, né, para 36 pessoas envolvidas nesse processo diretamente, tanto da academia quanto da comunidade. Está acabando. Na parte ambiental, a gente tem 14 hectares que foram reflorestados, 35 hectares com a borda, que a gente faz o monitoramento das bordas das áreas. Então, 35 mais os 14, a gente tem 49 hectares trabalhados dentro do processo do projeto. A gente plantou 204.372 mudas, né, através de produção de 2 viveiros e também técnicas de plantio direto e plantio indireto. A gente trabalhou em 3 reservas que foram atendidas. Essas áreas que nós plantamos, elas podiam gerar, quando adultas, 440 toneladas de carbono, ou seja, a gente consegue fixar da atmosfera 440 toneladas. Da mesma forma que são retirados da atmosfera 23.800
889 toneladas de CO2 retiradas da atmosfera. Do ponto de vista socioambiental, porque a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso junto com a comunidade e atendendo às demandas da comunidade, a gente tem 5.695 pessoas que participam diretamente das nossas atividades, a gente tem 1.223 participantes que são crianças, que são atendidas dentro dessa região toda das reservas, são 1.393 horas de atividades de formação, ou seja, tanto de ensino não formal quanto de capacitação que a gente é capaz de fazer. São 37 sessões de Cine Resex. Nós criamos um cinema que é bem bacana, um cinema que chama Cine Resex, um cinema que tem uma atividade múltipla, né? Não só de diversão, mas de discussão de temas que são propostos nos filmes que a gente passa dentro da comunidade. Como eles não podem ir ao cinema, o cinema vai à comunidade. Então, a gente põe debaixo do braço o cinema e leva o Cine Resex para todos os lugares onde tem demanda. É bem bacana. São 37 sessões que o Cine Resex fez. São 4.483 pessoas de público atendido que nós somos capazes de fazer esses atendimentos, tanto na comunidade quanto em Bragança, porque em Bragança a gente tem um acordo com o Liceu, que tem um belo auditório que as escolas frequentam em nome do filme que a gente vai passar. Então a gente tem hoje uma demanda enorme das escolas para poder assistir essas atividades passadas nos filmes. Bom, a gente descobriu uma coisa que é importante, comunicação, né? A gente tem que se comunicar. E a comunicação que a gente fez dentro do projeto, ela traz 32 produtos que a gente conseguiu cadastrar. Então, a atividade de 2 anos gerou 32 produtos. Desses produtos, 13 são produtos digitais e 19 são produtos que são físicos, que a gente consegue distribuir dentro das comunidades e para todos os tipos e todos os grupos sociais. Isso totaliza 38.040 peças de comunicação que a gente consegue distribuir entre as pessoas da comunidade. Bom, são 289 inserções de diferentes mídias. Eu acho que eu nunca tive tanto na rádio, na televisão, eu quase viro artista, de tanto estar nesses lugares. Então, assim, é importante que a gente divulgue o que é feito, é importante que eles conheçam o outro lado da realidade. E esse lado da realidade a gente está tentando fazer na melhor forma de comunicação que a gente tem. Bom, uma das coisas que eu também fiquei muito surpreso, porque até então isso tudo é novidade para mim também, é o fato de a gente ter dado de retorno só de mídia para a instituição 1.232.374 e até 0,6 centavos que a gente devolveu para a Petrobras em termos de o retorno que o projeto tem. Todas as atividades cansativas de 2 anos, mas a gente dá retorno em dinheiro, inclusive. Eu nem sabia que isso podia, mas pode. Então isso significa que é bem-vindo, significa que é uma atividade que tudo se encaixa. A parte social, a parte ambiental, a parte técnica, a parte de comunicação, a parte de retorno, inclusive, de recurso para a própria instituição que está te financiando. Isso é legal, isso é um sucesso de fato. E, por causa desse sucesso, eles renovaram, né, por mais 3 anos com a gente, e a gente vai fazer e continuar as atividades dentro das reservas, né? E agora estendendo para Viseu. Navalha está aí? A gente vai para Viseu agora, tá? É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado, né? Espero ter, pelo menos, passado por perto, né, do papel que a universidade, ou a academia, ou os institutos de pesquisa têm dentro desse processo de manutenção dos manguezais. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, Marquinhos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Olha só, o nosso barco tá mais cheio. Tava de costa aqui, agora que eu virei para lá e vi que a maré encheu para lá, né? Veio gente de Curuçá aí. Turma de Bragança chegando. De Soure. Olha só, Cabuca lá de Soure, dona Patrícia. Seja bem-vinda, o barco encheu, a turma de Bragança aqui também.
Pessoal de São João da Ponta, tá aí? Beleza. Tá fraco esse pessoal de São João da Ponta, viu? Oh. São João da Ponta, São João de Pirabas. Rapaz, tá demais fraco. Olha. Comitiva ProResex presente. É isso, esses municípios todos que eu falei, que eu não falei, o mangue é fundamental. Como o professor Marquinhos reforçou aqui, né? O mangue é fundamental, faz parte de muita coisa, faz parte da gente, né? Acho que a gente tá ali imbricado no mangue, né? Enfiado dentro dele. E alguém tem que tomar conta disso. Somos nós que temos que tomar conta. E aí, a gente precisa dos braços do Estado, né, Bruna? Para dar esse apoio para nós. Precisamos. Exato. O professor Marquinhos, ele trouxe muito essa responsabilidade, eu acho que pesa aí também, né, nas nossas camisas, nas nossas costas, essa responsabilidade de estar numa área tão importante, não só para as comunidades, a gente sempre fala, né, muito importante para as famílias, mas importante para o mundo inteiro. E aí, falar de 7.200 quilômetros quadrados de faixa contínua não é pouca coisa, é muita coisa. E esse desafio da manutenção, já que a gente está numa área que ainda está bacana, né? Ainda tem ali o caranguejo, ainda tem o peixe. Esse grande desafio de manter essa enorme área contínua de manguezais, ela também se dá pelo o complexo sistema de implementação das reservas extrativistas marinhas no estado do Pará. É ou não é verdade, gente? E tem outras querendo entrar, e a gente precisa reforçar esse maretório. Exatamente. A gente precisa reforçar a campanha das nossas próximas resex, Filhos do Mangue, Virandeua, né? Viriandeua, eu nunca conseguia falar direito esse nome, Viriandeua. A gente precisa reforçar a importância dessas unidades de conservação para a gente manter essa linha de costa, essa linha de manguezais protegidas, conservadas. Exato. E vamos convidar, então, a gente fala ator-chave, né? Que é esse parceiro estratégico fundamental para a gente conseguir manter essas áreas, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A fala do Instituto Chico Mendes vai ficar com o Denis Domingues. Opa, seu Denis, chega pra cá. O Denis, ele veio lá de Bragança porque ele está lotado no Núcleo de Gestão Integrada do NGI Bragança. Fale com a Bruna primeiro. E só ele sozinho cuida, né? Ali está responsável, responde por 3 áreas temáticas: gestão compartilhada, né, ali nos conselhos, uso público e serviços ecossistêmicos. Então, Denis, fala um pouquinho para a gente, né? Esse papel do Instituto Chico Mendes na manutenção dessas áreas e esses desafios e oportunidades também. Bora lá. Mas espera aí, que a gente tem que apresentar o Denis Domingues. O Denis Domingues também é fruto do Lama, né? Fruto do Lama. Está trabalhando aqui no nosso litoral desde 2004. Desde 2004 que o Denis trabalha junto com as populações tradicionais que vivem ao longo, né, de Soure a Viseu. É isso aí, seu Denis. Esse microfone aqui é melhor. Eu acho mais interessante o senhor falar por ele. Gente, e dá aquela coceira, né? Aquela coirazinha, vontade de perguntar, de também fazer uma intervenção. No final da fala dos protagonistas, do ICMBio, do professor Marquinhos e dos demais convidados que vão falar, a gente vai abrir oportunidade de perguntas e intervenções, tá bom? Então segura aí, anota aí no bloquinho que vocês ganharam no kit maravilhoso dessa conferência e vamos ouvir o Denis Domingues. Obrigado, Bru. Obrigado, Bill. Como estamos? Não, o meu é do modelo antigo. Bom dia, gente. Tá fraco ainda, né? Bom dia, gente. Bom dia. Tá melhorando a parada, né? Que até final da tarde melhoramos. Merenda, daqui a pouco. Bom, já me apresentaram, eu sou o Denis, né? Denis Domingues. Eu estou lotado atualmente no ICMBio NGI Bragança, que é o escritório do ICMBio em Bragança, por isso que chama NGI Bragança. E lá a gente atua, né, na gestão, na cogestão de 4 unidades, que eu vou apresentar aqui para vocês. As 4 são reservas extrativistas. E hoje me deram a missão
quase impossível de, em 20 minutos, responder a 2 perguntas muito complexas, ao meu ver. A primeira pergunta é: qual seria o papel, ou qual é, né, o papel do ICMBio na manutenção dos manguezais amazônicos e na melhoria da qualidade de vida das populações locais? Bom, só essa pergunta já é um mundo gigantesco, e aí, né? Mas eu juro para vocês que eu vou tentar respeitar o tempo. Eu fiz aqui minha colinha para agilizar o negócio. E a segunda pergunta é: quais seriam, então, as iniciativas do ICMBio que a gente tem desenvolvido ou planeja desenvolver para a manutenção dos ecossistemas de manguezal e para a melhoria de vida, ou garantia da melhoria de vida da qualidade das pessoas, né? Certo? Espero contribuir com essa resposta. Com certeza essa resposta não será uma resposta exaustiva, mas espero contribuir, e espero também contribuir com um questionamento na cabeça de vocês, porque muitas vezes as perguntas são melhores que as respostas, não é mesmo? Então, para quem tiver alguma dúvida, eu vou estar aí o evento todo, né? Então, me coloco também à disposição para estar tentando responder qualquer pergunta que não tenha sido respondida aqui. Tá bom, gente? Podemos seguir o barco, então? Então, vamos lá. Bom, no meu roteirozinho aqui, a primeira questão é... Para falar do ICMBio, eu preciso falar para vocês o que é o ICMBio, né? Porque muita gente não conhece, tem gente que conhece uma parte, tem gente que conhece outra. Então, para a gente ter como chama isso? Um conhecimento geral, holístico, boa, Bill, do ICMBio. O ICMBio é um órgão do governo federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que daqui a pouco a Adriana vem falar com vocês aqui. E nós somos uma autarquia, então, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, que foi criada em 2007 pela Lei 11.516. E essa lei, ela traz para a gente várias coisas importantes sobre a atuação do ICMBio. E lá no primeiro artigo, já traz, então, quais seriam as atribuições do ICMBio. Eu não vou ficar lendo, são 5 atribuições, mas vou ilustrar ou tentar ilustrar para vocês. A primeira delas é em relação, então, às políticas vinculadas, então, à gestão das unidades de conservação, envolvendo todo o processo, desde a proposição, da implantação, da própria gestão no dia a dia, né, da proteção, fiscalização e monitoramento. Então, esse seria o primeiro atributo, digamos assim, do ICMBio. O segundo é aquele voltado para o uso, né? Então, é garantir o uso sustentável dos recursos, o apoio às populações tradicionais e o apoio ao desenvolvimento de estratégias, então, do extrativismo local. O terceiro é a parte mais vinculada aos programas de pesquisa, de proteção, de preservação, educação e da educação ambiental. O quarto é aquela parte da fiscalização, da proteção, né? Então, exercer o poder de polícia ambiental nesses processos vinculados à proteção e fiscalização. E o quinto é promover e articular com os demais órgãos parceiros, né, programas recreacionais e de uso público e do ecoturismo nas unidades de conservação. Então, essa parte mais do uso público, né, de como as pessoas vão visitar, digamos assim, essas unidades. Tá certo? Tudo entendido por enquanto? E aí, gente? O silêncio segue em frente. Então, esse seria o ICMBio. Então, o ICMBio, ele é responsável, então, hoje, pela gestão de 335 UCs, ou seja, unidades de conservação, que a gente já vai ver o que é. Isso dá em torno de 170 milhões de hectares. Ou seja, é uma boa área, né? Isso cobrindo o Brasil todo, tá? Todos os biomas, todas as regiões, né? E
para a gente entender exatamente a atuação do ICMBio, é importante a gente entender também o que seriam essas unidades de conservação. Que também existe uma lei que estabelece o que seria isso e quais seriam as atribuições, os objetivos dessas unidades de conservação. Então, para isso, em 2000, nós temos a publicação da Lei 9985, que traz o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, além de conceitualizar o que seria unidade de conservação, ou seja, apresentar esse conceito, ele traz também algumas categorias possíveis de unidade de conservação. Uma delas é a RESEX. Tá? Então, as unidades de conservação, elas são espaços territoriais, né, que o governo reconhece e, a partir disso, desenvolve estratégias de conservação baseadas no objetivo de gestão daquela unidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas 12 tipologias de unidade de conservação, cada uma delas responde a objetivos distintos, umas mais parecidas com as outras, umas mais restritivas, outras menos restritivas, mas todas com objetivos ou da preservação e ou da conservação, certo? Bom, aqui na costa amazônica, nós temos... Lembra do mapa que o professor Marquinho mostrou? Que começa lá do Amapá, vai até o Maranhão? Então, nessa costa como um todo, nós temos 23 UCs, 23 unidades de conservação. Dessas 23 UCs, algumas delas, boa parte delas, são RESEX. Mas nós temos também outras tipologias de unidades de conservação voltadas mais para a figura de proteção mesmo, né, de preservação mesmo, outras com maior flexibilidade e outras que envolvem a conservação através do uso, que é o caso da RESEX. Bom, outra informação que eu anotei aqui é que 85% dos manguezais amazônicos, daqueles manguezais que foram apresentados ali, eles estão em UCs, estão em unidade de conservação. O que quer dizer que boa parte, então, desses manguezais amazônicos encontram-se sobre algum regime de proteção federal, certo? Sendo a maioria deles, ou delas, RESEX. Tá? Nesse cenário, a gente tem as 12 RESEX extrativistas marinhas da costa do Pará, mais 4 RESEX na costa do Maranhão, 3 na costa do Maranhão, uma um pouco mais interna, que é a Quilombo do Freixal. Tá? A Sandra está me corrigindo, falou que são 4. Arapiranga, Tromaí, Itapirica, Cururupu e Baía do Tubarão. E a Quilombo do Freixal lá para dentro um pouco. Exatamente. E então o que dá um total, me ajuda aí nas contas, Sandra, 16 reservas extrativistas marinhas nesse território, certo? Tamanho e importância do território, né? Maretório. Bom, como que isso está organizado em termos de gestão? Então, nós temos no ICMBio a gerência regional, que é lá em Santarém, temos o escritório da coordenação regional em Belém, e nós temos, aqui no Pará, né, 2 NGIs. Nós temos a RESEX de Soro, nós temos 7 RESEX vinculadas ao NGI do Salgado e 4 RESEX vinculadas ao NGI de Bragança, que é onde eu trabalho. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco, ilustrar o que a gente está pensando, fazendo e como a gente faz isso. Então, como que a gente basicamente atua no território para gerar essa garantia, então, da manutenção do território, do maretório, nesse caso, né, da condição ambiental dele, mas também na melhora de vida da qualidade das pessoas, através de geração de instrumentos de gestão e projetos. E aqui eu não vou ficar falando, fiz uma lista da maioria que eu lembrei, eu não vou ficar falando todos,
mas basicamente o primeiro processo é o próprio decreto de criação. Quando há a publicação desse decreto de criação, significa que o governo está comunicando à sociedade o reconhecimento dele sobre o regime especial de gestão daquela área. Ou seja, aquela área passa a ser reconhecida pelo governo como uma área com um objetivo específico para a conservação. E esse é o começo, digamos assim, então, dessa tentativa de geração, então, de ferramentas e projetos para essa conservação, né? Depois nós temos um elemento que é um documento muito importante, que é o CCDRU, né? O CCDRU, ele repassa, digamos assim, a concessão do uso prioritário a uma população identificável de usuários beneficiários, através de um contrato. Então, é o reconhecimento e a legitimação da importância do uso do recurso naquele maretório. Então, o governo está repassando, digamos assim, a responsabilidade da gestão ou de fazer a cogestão entre ICMBio e uma associação identificável de usuários beneficiários, né? Só isso já responde muito àquela pergunta, né, de como que o ICMBio garante ou ajuda, auxilia, né, no processo, então, de manutenção do sistema e das próprias populações, né? Mas não paramos por aí. Nós temos também outros tipos de instrumentos de gestão. Nós temos instrumentos de gestão que versam sobre as regras de pesca. Nós temos instrumentos de gestão, e aí os nomes ao longo do tempo foram mudando, né? Mas são os planos, plano de uso, plano de utilização, acordo de gestão, acordo específico, regra específica. Cada vez vem um nome diferente. Acho que ano que vem vai ter outro nome, inclusive. Mas é verdade. Mas são regras de uso de recurso. E temos o documento guarda-chuva da unidade, que é o plano de manejo. Então, o plano de manejo, além dessas regras específicas, ele vai contar com os planos de desenvolvimento, né, e o zoneamento. O zoneamento é onde pode, onde não pode fazer e o que pode fazer em cada zona de cada unidade. Fora isso, nós temos o plano de proteção, que é aquele plano que pode estar vinculado à proteção de uma espécie específica, por exemplo, uma espécie que tem pouco e aí se cria um plano de proteção daquela espécie, de ver como vai ser o manejo. Oi, Sandra? Exatamente. Espécies-alvo, bandeira e tudo mais. Tá? Pode ser um plano específico vinculado a um ecossistema. Por exemplo, a gente tem o PAN manguezal, né? Envolvendo todas essas resecs, né? Então, é um plano específico para os ecossistemas de manguezal, envolvendo várias espécies, ações com várias espécies e não só vinculado à espécie, né? Fora isso, nós temos também o plano de uso público, que é basicamente as tratativas de como, naquela unidade específica, a visitação vai ser desenvolvida. Esse é o plano de uso público. Nós temos planos de pesquisa e por aí vai. São vários tipos de plano. Outra ferramenta também que garante ou que tende a garantir ou que a gente almeja que garanta a manutenção da melhora da qualidade de vida e dos próprios ecossistemas de manguezal, obrigado, são os conselhos deliberativos, que, ao meu ver, são a estrutura mais importante das unidades de conservação do tipo Resex. Porque o conselho deliberativo é o fórum decisório de discussão, de debate e decisório daquela unidade. Então, ali, os representantes daquele maretório vão sentar, planejar, discutir e decidir sobre aquela unidade específica. Tá? Nós temos também aí o programa de voluntariado, que é uma forma de envolver a sociedade em várias ações, né? Inclusive, depois, quando eu falar do NG Bragança, vou falar para vocês do que a gente está pensando, né?
E nós temos também todos os sistemas de monitoramento. E aí, aqui eu destacaria, então, o monitoramento institucional, feito através de um sistema de monitoramento que é o SANGE, e o monitoramento da biodiversidade, que é o programa Monitora. Tá? Indo especificamente, então, para o NGI Bragança, vou falar para vocês o que a gente está fazendo, o que estamos planejando. Bom, a gente tem planejamento em relação a basicamente todos esses instrumentos que eu falei aqui para vocês. Né? Relativo aos conselhos, nós estamos passando por um momento bem interessante, onde todos os 4 conselhos serão renovados até dezembro. Né? Então, agora a gente já está na fase final, onde todas as associações representantes das comunidades estão me entregando os documentos com os nomes dos representantes. Tá? Todos esses processos já estão abertos. A partir do momento que todos forem enviando, isso será encaminhado via processual. Da mesma forma, os representantes das instituições, isso compõe um processo de renovação do Conselho. Então, estamos passando e na fase final desse processo de renovação do Conselho. Estamos também na aplicação, algumas pessoas já participaram aqui com a gente, da aplicação, a gente vai para o 5º ano de aplicação do programa Monitora, monitoramento, que o nosso alvo, que nós temos 2 alvos específicos, que é a vegetação de manguezal e o caranguejo-çá. E esse processo é feito no total, nessas resecs aqui da região norte, em 8 resecs. 2 delas estão vinculadas ao nosso NGI, que são, melhor dizendo, Caeté Taperaçu, 5 anos já de monitoramento, e Gurupipiriá, indo para o 4º ano. Fora isso, estamos expandindo, ou numa tendência de expandir o Monitora, né, esse programa do Monitora, para outros alvos e para outras áreas. Também estamos numa estratégia de mexer em todo o nosso processo de comunicação, como o Marquinhos falou no final da fala dele, né? A comunicação é importante? Sim, cada vez mais. Então, a gente está montando um plano de comunicação do NGI ICMBio Bragança, inclusive, fazendo uma propaganda, segue a gente lá no ICMBio Bragança, que dentro em breve teremos novidades, né? E, inclusive, com voluntários só destinados para a comunicação e a manutenção dos nossos sistemas de comunicação. Né? Vamos abrir no próximo mês aí 2 vagas, então fiquem atentos lá que vamos estar lançando edital. Fora isso, estamos numa discussão também de alguns regramentos específicos. Né? Já iniciamos uma discussão com currais de pesca, tem uma discussão com cacuris, que é outro tipo de armadilha. Então, estamos avançando também na discussão de regramentos específicos. Então, juntando todas essas informações de como esses instrumentos vão operando no sistema e na sociedade, é a partir dessas relações entre as pessoas que essas conexões de proteção, proteção, de conservação, de aprendizado, de ganhos, né, são realizadas. Então, na verdade, o ICMBio nada mais é do que um braço do governo para orientar uma parte de como essas conexões são feitas e onde os esforços são alocados. E é através dessa forma que o ICMBio, então, contribui com a manutenção dos manguezais locais e a melhoria da qualidade de vida das pessoas nessas comunidades. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, seu Denis. Obrigado mesmo. E é isso, né, galera? Olha só, rapaz. Vou fazer uma mexã aqui. Quando eu venho lá de Bragança, eu sempre trago farinha. Eu saio dando farinha para as pessoas. Eu ando com 15 quilos, mais ou menos. Só que eu tô vindo lá de Marabá, Paraupebas. E aí, a cabocla lá do Marajó, cadê ela? Cadê a Patrícia? Trouxe aqui para mim de presente, olha, queijo de búfala do Marajó. Eu digo logo, cola aí na Patrícia, que ela tem aí para negociar com quem quiser. E falando do Marajó, falando do mangue, falando da importância desse processo todo, né? De coordenar, ajudar, conservar
esse nosso ecossistema. E, Bruna, eu acho que seria bem legal a gente só fazer um comentário breve em cima da conversa do Denis, que é para a gente, daqui a pouco, fazer um lanchezinho, né? Dar uma parada pro lanche, porque atrasou um pouquinho, mas a gente dá uma paradinha pro lanche. Tu acha que é viável? Super viável. Acho que é o que todo mundo quer também, dar uma paradinha pra gente, né, conversar e se conectar mais. O Denis lembrou a gente, na verdade, o professor Marquinhos também tinha falado, é importante a gente trazer aqui. A gente fala de reserva extrativista, a nossa casa, né? Nossa casa comum, que no ICMBio, para o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a reserva extrativista é um modelo de unidade de conservação, hoje mundialmente reconhecido, por ela fazer essa junção, né, compatibilizar o conhecimento das comunidades, o modo de vida das comunidades e a proteção, né, dos ecossistemas. E aí, o Denis lembra para a gente que da costa do Amapá até o Maranhão, são 23 unidades de conservação, que também são os sítios Ramsar, do estuário do Amazonas e manguezais amazônicos, que esse ano, 4 anos de sítio? 4 anos, né? Então, esse ano também a gente tem 4 anos que foi tido essa titulação, né, do sítio Ramsar. E aí, trazendo essa responsabilidade, que das 23 unidades, o Denis lembrou que 16 do Pará e Maranhão são reservas extrativistas, e a gente está na luta, né, para a criação das demais reservas, de mais 2 aqui no Pará e no Amapá também, criação de mais uma, e a do Betão no Maranhão, que lembrei agora também, que é ProResex. Essa responsabilidade, né, perante a organização e implementação, né, pós-decreto, que já é uma outra luta, né? A gente tem a luta para decretar e depois tem a luta para implementar, e nessa organização da implementação, a importância dos instrumentos de gestão. Denis lembrou para a gente o CCDRU, que a gente fala, né, que é a chavinha da casa, da Resex, que está aí na mão das associações, e outros instrumentos que ajudam a reserva extrativista a se organizar e a obter seus resultados. E a gente fala plano de manejo, os conselhos deliberativos e os demais instrumentos do ICMBio. Então, a importância, né, Bill, e a responsabilidade perante uma área tão grande da gente conhecer como funciona a reserva extrativista e, a partir disso, trabalhar de forma integrada para que ela funcione efetivamente. E é isso, Bruno. Eu acho que o processo, o mais seguro de agora para frente, além de lutar por mais Resex, a gente precisa também garantir que esse processo de cogestão junto com o ICMBio, junto com as populações tradicionais, sobretudo dentro dos conselhos deliberativos, se consolidem de fato, né? Isso de fato seja consolidado. Eu acho que esses processos de formação, inclusive esse agora, eles são fundamentais para a gente refletir, para a gente analisar e pensar, de fato, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai dar essa contribuição com o Estado, com a nossa vida, com o nosso manguezal, com a nossa casa comum, né? Com as nossas reservas extrativistas. Exato. E é muito nesse sentido que a gente tem que pensar, dona Bruna. Então, eu acho que é por aí. Vamos refletir e pensar enquanto a gente toma um cafezinho, enquanto a gente merenda um pouco, né? E na nossa volta, 15 minutinhos, isso, vocês estão vendo que o tempo tá o relógio de maré, como diz o seu Nilson. 15 minutinhos, a gente vai depois voltar para mais um momento formativo com a voz dos protagonistas. Exatamente. Na volta a gente escuta a Adriana. Bem-vindos, essa é a primeira conferência dos manguezais amazônicos na Semana da Amazônia.